Boa noite, que a paz de Jesus, o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, dando início ao estudo na noite de hoje, gostaríamos de informar que o título do nosso estudo é Hora Vazia Nunca. É uma frase de Joana de Ângeles, na lição Hora Vazia, no livro Episódios Diários, que chegou até nós através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela termina a lição com essa frase, para não deixar dúvidas, né? De uma forma peremptória. E a gente pode, então, começar a conversar dizendo que ela foi especialmente cirúrgica nessa sentença. Ela foi direto ao cerne, né? E também acrescentamos que ela nos alerta, nesse mesmo texto, um parágrafo um pouco antes, que grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. Ou seja, quando estamos com a nossa mente ociosa, né? Abrimos espaço para engendrarmos ações ligadas ao mal. E não apenas para nós, mas especialmente quando temos a oportunidade de planejar ações que possam trazer, lesar ao nosso próximo. E eu diria que nesse momento que vivenciamos, né, o recomendado confinamento, em função da pandemia pelo coronavírus, a gente verifica que essa frase da Joana é extremamente atual, sim. Né? A gente vê que o ensinamento dela, que hora vazia nunca é demais repetir, torna-se ainda mais crítico, mais crucial. E para somar a essa chamada de atenção que Joana nos faz, eu vou trazer para complementar o contexto o nosso André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, na obra Irmãos Unidos. Ele também chama a nossa atenção para o risco que corremos nessa situação da mente ociosa. E ele, então, sugere procedimentos fáceis de serem viabilizados. Por exemplo, ele diz, ler um livro edificante, só que o André ressalta que não basta ler, né? A leitura deve ser acompanhada da fixação e, especialmente, da reprodução das lições que a gente recebeu ali na aula. Tá? E dá outra sugestão, eu diria para vocês, que está num cenário extremamente atual. Disse André, pense no irmão enfermo que reclama socorro espiritual e auxilia-o com as suas vibrações de carinho, se as circunstâncias lhe não favorecem a visita pessoal. É a situação que estamos vivendo. Né? Se nós sabemos de algum companheiro, alguma companheira que está com alguma enfermidade, não apenas a do coronavírus, né? Mas está com alguma enfermidade, como a gente tem o hábito salutar, de prestar solidariedade, fazer uma visita, né? Tentar elevar a moral da pessoa, né? Nós estamos, nesse momento, impossibilitados em função das recomendações dos órgãos de saúde. Tá certo? Mas André Luiz, ao dar essa sugestão para ocuparmos a mente, né? Não deixarmos ela vazia, né? A gente, então, consegue resolver essa questão. Né? Pense no irmão enfermo que reclama socorro espiritual. Sim, o irmão enfermo precisa também contar, não apenas com a ação da medicina dos homens, né? Mas também contar com a ajuda do plano espiritual. Então, você pode fazer uma prece, faça uma oração para esta pessoa, e mais, como disse o André, para ocupar a sua mente. Auxilie-o com as suas vibrações de carinho, que podem ser feitas mais de uma vez durante o dia, né? Porque isso vai ajudar aquela pessoa e, pelo menos, ficar com uma situação mais firme para enfrentar a dificuldade que ela está passando. E eu só quero acrescentar que essas mesmas recomendações que nós acabamos de escutar, que o André Luiz fez na obra citada, também foram feitas por Joana no livro Episódios Diários, na lição Hora Vazia. Tá certo? Isso só mostra o quê? Mostra, mais uma vez, a chamada universalidade da doutrina espírita, né? Em que determinada questão
determinada dúvida, ela vai ser esclarecida por um médium, por um espírito, por um autor, desde que cada um deles tenha um adjetivo sério. Porque, nesse caso, você pode escutar 3, 4, 5 fontes diferentes, mas se é dentro do contexto da doutrina espírita, dentro das lições que os espíritos trouxeram através do trabalho de Kardec, que representam o Consolador redivivo. Não tem como as lições serem diferentes. É aqui, esse exemplo aqui de Joana de André Luiz, mais uma vez, comprova. Bom, mas voltemos então para Joana de Ângeles na obra citada, na lição especificamente citada. Ela disse ainda: neste espaço, a mente engendra mecanismos de evasão e delira, mecanismos de fuga. Fuga se associa a quê? A medo. Já está dada a dica. Vamos agora para o site Momento Espírita. Vai somar a essa lição de Joana. O articulista do site escreveu o seguinte, que vai, como disse a vocês, ao encontro do que Joana acabou de nos trazer. Disse ele: maledicências e intrigas, vaidades e presunções, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo nascem e se alimentam durante a hora vazia. Vocês acham que já está bom? Joana, o Momento Espírita, não, meus amigos. Tem mais uma fonte. Olha de novo aí a universalidade da doutrina espírita. Agora é o nosso benfeitor Emmanuel, através do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, na lição 19 do livro Harmonização. Olha só o que traz Emmanuel, que eu repito, soma-se ao que já escutamos. Jesus sabia que o medo é mais destrutivo que a espada. Claro, nessa lição, ele estava se referindo à guerra de nervos entre as nações. Guerra de nervos essa que, até o início da pandemia, é o que estava trazendo medo à humanidade terrestre, né? Preocupada com a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Né? Mas voltemos ao Emmanuel, porque no parágrafo seguinte ele acrescentou: é indispensável combater a tensão nervosa, como quem sabe que o medo é o adversário oculto na cidadela de cada um. É o que está lá dentro de cada um de nós. Quando nós criamos as situações que favorecem ao aparecimento do medo. Né? Ele é um adversário oculto dentro de nós. Se nós deixarmos, estamos vendo pelas lições já apresentadas hoje, que a hora vazia é um fator detonador do medo, pode passar pela sua mente, já que ela não está ocupada com ações no bem, nem que sejam pensamentos no bem, você abre a guarda para que o medo possa se instalar. É isso que o Emmanuel complementa, como disse a vocês, no parágrafo seguinte dessa lição citada. E aí, sempre trazendo para o cenário atual, a gente vê que vem acontecendo essa situação, né? Irmãos nossos, né? De diferentes nações, né? De diferentes regiões do planeta, tomados pelo medo, né? Em função de uma situação que se formou. Né? A pandemia gerou a necessidade do confinamento, que é o recomendado pela maioria das pessoas ligadas à área de saúde, à área médica, à área da ciência. E você confinado em casa, muitas vezes sozinho, né? Já morava sozinho ou passou a ter que ficar sozinho por essa ou aquela razão em função da doença, né? E você assistindo o dia inteiro a televisão ou acessando sites da internet, né? Martelando você com essas notícias sobre a pandemia, e é um viés da imprensa, não vamos dizer que a imprensa seja isso, mas é um viés da imprensa, né? Mostrando especialmente o lado pior, né? O lado do agravamento do número de casos, o lado do aumento do número de mortos, em função, é claro, de uma virose que está se espalhando, né? Uma virose com essa letalidade que a gente já tomou conhecimento.
E qual é o problema maior, amigos? Né? Com frequência, o que era medo vai crescer, vai extrapolar e vai chegar ao estágio de pânico. Né? E aí a preocupação é maior. Porque do pânico, você pode passar para a depressão. Da depressão, você pode passar para o suicídio. Tá certo? Só para dar um exemplo de situações que podem acontecer em função desse pânico que muitos de nós vêm apresentando, um conhecido nosso, e eu vou dizer, chamar a atenção, que ele não é espírita. Nenhum tipo de preconceito, é apenas para, mais adiante, eu poder raciocinar utilizando o conceito de quem é espírita. Esse nosso companheiro ficou alarmado quando leu um site da internet que, em alguns pouquíssimos casos, né, lá nos Estados Unidos, se constatou que o portador do coronavírus, isso foi confirmado posteriormente com o exame sorológico da pessoa, ele não tinha qualquer sintoma daquele extenso rol de sintomas que nós conhecemos, que passa pela perda do olfato, perda do paladar, febre alta, coriza intensa, etc., etc. Ele não tinha sintoma nenhum. E quando apareceu o sintoma, já foi gravíssimo, que foi já um quadro de falência pulmonar. E na mesma reportagem que ele leu, que depois ele me passou, ele encontrou que aqui no Brasil tinha acontecido um caso, certo? Parecido com esse. Inclusive, ele dizia que a pessoa estava hospitalizada, mas usando o celular para falar com a família. Né? Ele não estava no CTI ainda, mas estava hospitalizado, né? Porque parece que outro membro da família tinha tido um caso grave. E, de repente, uma hora para outra, ele já caiu nesse quadro de falência pulmonar. Então, ele ficou assustado. Poxa, isso pode acontecer comigo. Eu perguntei para ele, mas por que, meu amigo? Isso aí é o que a gente chama, na área da ciência, de casos de rodapé. A chance de acontecer é zero? Não é zero, tanto é que acontece. Né? Mas a chance é 0, alguma coisa. Eu perguntei para ele, vem cá, meu amigo, mas por que você está achando que vai acontecer com você isso? Você não tem sintoma nenhum. Não. Bom, ele tem a situação financeira melhor, e ele, em pânico como ele estava, ele entrou no Dr. Google, e na época, já tem tempo isso, já tem mais de um mês, ele conseguiu comprar esse aparelhinho digital, né, o oxímetro de dedo, que te dá a informação da saturação do nível de oxigênio no sangue. Pagou, na época, cerca de R$200. Acho que hoje em dia está até mais que isso, porque tem mais gente nessa. Né? E sem discutir o assunto, porque eu não sou médico, tá certo? Eu sou microbiologista, não sou médico. Mas só vou trazer aqui o que disse um médico pneumologista do conhecido Hospital Albert Einstein, lá de São Paulo, a respeito dessa situação. Foram perguntar, mas peraí, aconteceu nos Estados Unidos, nesse número pequeno de casos, aqui no Brasil, no hospital tal, aconteceu um caso. O que ele disse? Nunca um paciente com Covid-19 vai ter como primeiro sintoma a queda na oxigenação do sangue. Ou seja, o que ele está dizendo? Quando você já está com outros sintomas, né, caracterizando o que diz a bula sobre a pessoa infectada pelo coronavírus, certo? É até admissível que você, se preocupando e tenha condições, né, disponibilize um oxímetro para você, para ir acompanhando se a tua saturação, o teu nível de oxigênio no sangue, como é que está indo? Está caindo muito. Tá certo? Mas para uma pessoa que não tem sintoma nenhum, que não conviveu com ninguém que tenha manifestado sintomas, não há razão de você entrar em pânico. E eu estou te citando um caso e digo que certamente vocês podem conhecer outros similares, não talvez com oxímetro, mas com outro tipo de comportamento que demonstra, então, um estágio de pânico que a pessoa pode chegar. Um outro caso parecido é em relação aos medicamentos. Logo que apareceu a enfermidade, né, nesse grau de disseminação, mostrando a gravidade que a doença poderia
atingir um percentual dos infectados. E começou a aparecer também que o medicamento tal é bom, o outro é ótimo, não sei o quê. O que aconteceu? Pessoas, claro, pessoas que podiam, correram para as farmácias para comprar medicamentos sem ter ainda qualquer comprovação da eficácia para o quadro da infecção pelo coronavírus. Eram informações iniciais de algum estudo, né? E o que isso acarretou? Por exemplo, um determinado medicamento, que eu não vou citar o nome, não precisa, né? Ele é utilizado, por exemplo, para quem tem lúpus, aquela doença autoimune que algumas pessoas têm. E essas pessoas usam há anos esse medicamento para conseguir conviver com o lúpus, conter uma crise mais grave, etc, etc. O que aconteceu? Com essas outras pessoas que até então não tinham razão para adquirir o medicamento, como essas pessoas correram para as farmácias, adquiriram o estoque que existia na farmácia, né? Foi necessário esperar que as indústrias pudessem produzir novos lotes e, evidentemente, naquele contexto de oferta e procura, subiu abruptamente o preço do medicamento. Então, dois problemas. Primeiro, ficou mais caro, porque tem um preço, não é todo mundo que pode pagar um aumento do medicamento assim de repente. Segundo, falta do medicamento, porque quem precisava usar, já usava de uso contínuo, deixou de ter o acesso, porque outras pessoas adquiriram dentro desse contexto. Tá certo? E aí que entra aquela observação que eu fiz de citar, frisar que o nosso exemplo aqui era não espírita. Nós, meus irmãos e irmãos espíritas, né, não deveríamos ter nunca um comportamento desse tipo. Né? Espero que nenhum de nós, espíritas, né, tenha alguma semelhança com esse quadro que eu citei, que, como eu já disse, vocês conhecem de outras pessoas. Por quê, meus amigos? Porque, além das lições dos maiores do plano espiritual, né, que a gente sempre pode se lembrar, as lições são deles, né, e chegaram até nós pelo labor de Allan Kardec, nós recebemos, de quando em quando, cada vez um momento mais frequente, assim, de quando em quando, orientações extremamente lúcidas sobre as vicissitudes do mundo físico. Pô. Nós já aprendemos que somos espíritos imperfeitos, que estamos no mundo ainda de provas e de expiação, então não tem como você achar que não vai enfrentar vicissitudes, dificuldades, obstáculos, dores. Escolha a palavra. Então eu disse para vocês que cada vez esse de quando em quando está ficando mais frequente. Mas antes de falar do mais recente, permita-me que eu cite lá do dia 13 de agosto de 2009. Eu consegui essa informação assistindo uma live na semana passada, feita pela nossa Sueli Caldas Schubert, escritora e excelente palestrante. Sabe aquele palestrante com P bem grande? Né? É a nossa Sueli Caldas Schubert. Ela fez uma live através da FEB TV e, durante a palestra dela, ela mencionou essa passagem aqui, que eu, então, tem que utilizar isso no meu estudo. Então, aconteceu o seguinte, quem conhece o Grupo Espírita André Luiz, aqui do Rio de Janeiro, sabe que até 2018, fazia cerca de 40 anos, talvez um pouquinho mais, que o Divaldo Franco, todo mês de agosto, estava lá. Quando ele vinha para fazer um ciclo de palestra no Rio, e sempre ia no André Luiz. O ano passado ele já não pôde ir, em função de dificuldades de locomoção, que aquela escada do André Luiz é bastante íngreme. Bom, mas ao final dessas conferências do Divaldo, doutor Bezerra, em geral, se manifestava. Eu tive a felicidade de um certo dia de agosto, quem se manifestou foi Joana de Ângeles, mas normalmente quem se manifesta é Bezerra de Menezes. Então, observem o que disse doutor Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco, nessa data, 13 de agosto de 2009.
Nós estamos em 2020, 11 anos depois. Olha só o que disse ele. Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho, em desequilíbrio, vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Faço questão de dizer, são palavras de Bezerra. Ele usou o termo pandemia há 11 anos atrás, meus amigos. E ele continuou mostrando o que já escutamos e que situações como estamos enfrentando acontecem, já aconteceram, e se nós não fizermos a nossa parte, vai continuar acontecendo. Disse ele ainda, sempre através de Divaldo. Recordemos-nos das pestes que assolaram o mundo. A peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática, e como foi em 2009, e a deste momento. Ele se referia àquela do vírus influenza H1N1. De preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Meus amigos, é de ficar boquiaberto. Há 11 anos, o doutor Bezerra pintava um quadro mostrando que já tinha acontecido no passado, estava acontecendo naquela época e que poderia acontecer de novo, em função de quê? Do que ele complementou aqui. Da nossa responsabilidade, nós, humanidade terrestre, que não fizemos ainda a transformação interior e, consequentemente, a transformação de nossas ações em relação ao nosso próximo, né? E as consequências, Bezerra já alertava que poderiam acontecer aquilo que estava acontecendo em 2009. Só que, segundo diz a ciência, né, o coronavírus consegue ter uma peculiaridade de maior gravidade ainda do que o do H1N1. Né? Bom, mas tentando entender, então, essa questão, por que tantas pessoas estão tomadas pelo pânico, fruto, como já vimos apresentando nesse estudo de hoje, fruto também da chamada hora vazia. Evidentemente, meus amigos, vendo a situação aqui da mídia, de uma maneira geral, né? Qual é o gráfico que costuma ser apresentado na TV, nos sites da internet? É o chamado gráfico de óbitos, não é isso? Mas é um gráfico o quê? Gráfico cumulativo. Ou seja, meus amigos, do dia 1 ao dia de hoje, como se vai se comportar essa curva? Evidentemente, vai ser uma curva sempre subindo, porque você está somando, você está acumulando o número de óbitos desde o primeiro dia. A curva vai ser sempre crescente. Não tem como essa curva diminuir. Ela vai parar, né, no dia que não tiver mais óbitos pela doença. Mas nem que seja 1 ou 2 casos, a curva vai continuar subindo. Não tem jeito, meus amigos. Então, um gráfico desse, evidentemente, para pessoas menos esclarecidas ou pessoas esclarecidas, mas em pânico, né, o estágio alcançado de desespero é grande. Né? Afinal, né, eu vou acrescentar, segundo uma frase atribuída a Confúcio, né, filósofo chinês, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não adianta você receber uma mensagem, né, no WhatsApp, né, um e-mail, olha, espera aí, tem tantos mil que estão se recuperando. Olha só, a senhora com 98 anos teve o coronavírus, mas se recuperou, saiu do hospital. Não adianta, meus amigos. A imagem desse gráfico em curva crescente vai impressionar muito mais. É esse o ponto que estamos chamando a atenção. Provavelmente, se o gráfico utilizado fosse um outro, o que mostrasse o número de óbitos por dia, talvez, acredito, fosse gerado um nível menor de pânico nessas pessoas. Porque, sim, especialmente nesse momento agora, que temos acompanhado que estava em torno de 200, 100, 300 casos por dia. Passou para um patamar rapidamente de 500 e agora está em torno de 700, 800, mas 810, 840, 813, né? É um gráfico que tem um patamar, tem uma curva não crescente.
assim abruptamente. Ela vai crescendo gradativamente em função. E acontece ela cair, agora mesmo na semana passada, durante 6 dias, estávamos em torno de 500 casos de 500 óbitos por dia, né? Que a gente tem que lembrar, devemos fazer preces por esses nossos irmãos, que sabemos que estão sendo acolhidos, mas a nossa prece vai ajudá-los nesse momento de volta ao plano espiritual, mas estava em torno de 500, caiu para 300, 360, 320, aí voltou para 400. Então, isso daria para essas pessoas que estão em pânico, talvez, né, um estágio menos desesperador para essas pessoas. Agora, o gráfico em curva crescente, não tem jeito. Me permitam fazer uma analogia. Se nós fizermos um gráfico cumulativo, né, do volume de água que bebemos em nossa existência, desde que nascemos até desencarnar, evidentemente o gráfico vai ser assim também. Por quê? Porque está sendo somado. Até onde eu tinha bebido 10.800 litros de água, hoje eu bebi 3. Então o gráfico vai subir 10.803. Agora, se fizéssemos esse outro tipo de gráfico, né, em que dá informação por dia da quantidade de água que bebemos, teríamos outra curva, né? É até interessante que ela fosse subindo, porque já aprendemos que devemos, de acordo com a característica de cada um, beber entre 2,5 litros por dia. Até tem uma conta nova aí, em função da infecção pelo coronavírus, né? Que é necessário beber um volume X, de acordo com o peso que a pessoa tem. Mas esse outro gráfico ia dar até uma informação adicional, esse que vai dar por dia, né? Ia dizer que você ia ver o dia que você... Opa, eu vim bebendo 2,5 litros por dia. Opa, hoje caiu para 800. Quer dizer, vai chamar também a tua atenção, né? Opa, eu tenho que voltar a beber naquele patamar mais alto. Essa é uma figura para comparar os dois tipos de gráfico, mostrando para quem está em pânico, um gráfico cumulativo com curva crescente vai trazer mais desespero para isso. Bom, é importante que eu diga agora, para não gerar má interpretação, porque, infelizmente, é uma possibilidade bastante concreta de acontecer hoje em dia, né? Só um tolo vai deixar de cumprir as recomendações preconizadas pelos órgãos de saúde quanto à higiene pessoal. Evidentemente, no início eu comentei que eu sou microbiologista, a minha área é a microbiologia, é a imunologia. Então, eu não seria um desses tolos que ia deixar de cumprir essas recomendações, tá certo? Que certamente o cumprimento dessas recomendações, elas são responsáveis pelo menor número de mortes que temos até agora, em função das previsões matemáticas feitas, né? Utilizando modelos matemáticos, tinham dado já um número maior a essa época para o número de óbitos das pessoas aqui no Brasil e em outras partes do mundo, né? Evidentemente, não estamos colocando em dúvida a gravidade da pandemia, mas mencionando a forma como esse tipo de informação é recebido pelos nossos irmãos que estão no estágio de pânico, pelas razões apresentadas, confinamento, etc., etc. E as consequências, aí que nos preocupa, que podem se manifestar nesses companheiros. Ciente, voltemos a Joana, né? Ciente de que a tristeza pode ser uma preliminar do medo, né? Joana de Anjos, agora numa outra obra, Vida Feliz, através de Divaldo Pereira Franco, nos alerta. Não te prendas à tristeza, nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. O cultivo da tristeza abre campo a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Observe, meus amigos, eu pelo menos tentei fazer isso. As diferentes fontes que eu estou trazendo para o nosso estudo aqui, todas vão fechar no mesmo ponto, né? Mostrando a relação entre o ócio da mente, o medo que pode se manifestar, os miasmas que a tristeza ligada ao medo pode trazer, e abrindo, então, campo, como vocês escutaram Joana nos dizer, a várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. Então, meus amigos, chegou a hora de falarmos do que fazer para ocupar a mente, né? Então, nós temos que falar concretamente da prática da maior das virtudes, segundo nos ensina a doutrina espírita, né? O Consolador Prometido. Aprendemos na doutrina espírita que, como a maior das virtudes, qual seja
Vou fazer o suspense. Como a maior das virtudes é útil para evitar a hora vazia. E onde a gente encontra essa explicação, essa lição? O Livro dos Espíritos, a obra inicial da codificação. Na pergunta 893, Kardec perguntou: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual foi a resposta? Todas as virtudes têm seu mérito, responderam os espíritos, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. E chegando lá para o finalzinho da resposta, a resposta é um pouquinho comprida. A mais meritória delas é a que se baseia na mais desinteressada, ou seja, sem segundas intenções, na mais desinteressada caridade. Ou seja, simplesmente você vai praticá-la para servir, sem pensar em agradecimento, sem pensar em receber gratidão do outro. E aí, a gente chega na parte boa da doutrina espírita aplicada, né? Da caridade vivenciada. Não sou só eu, vocês estão sabendo também, que várias pessoas, grupos religiosos, espíritas e não espíritas, estão indo além na vivência desse ensinamento. Diante da população em situação de rua, como se diz hoje em dia, que continua a existir, ou vocês acham que elas sumiram? Evidentemente que não, pelo contrário. A população em situação de rua aumentou pela elevação do desemprego e, especialmente, quando consideramos o caso dos chamados informais, que tinham que conseguir o dinheiro no dia para poder jantar à noite. Né? Especialmente nas grandes cidades, né? Acontece esse tipo de situação, população em situação de rua. Né? Então, várias pessoas, repito, espíritos e não espíritas, se reúnem, se cotizam, preparam, montam, distribuem com a devida proteção refeições e kits de higiene a seus irmãos economicamente carentes. Só para confirmar essa questão de espíritos e não espíritas. Eu conheço o caso de uma casa espírita que todo sábado trabalha de segunda a segunda, né? Preparam, montam os kits e saem à rua para distribuir. Mas no sábado isso não acontece. Por quê? Porque companheiros da igreja anglicana, no bairro que eles atuam, que é no Meia, né? Eles, todo sábado, esses companheiros da igreja anglicana preparam 200 quentinhas. E, como eles não têm a estrutura para distribuir, eles entregam as quentinhas para esses nossos irmãos espíritas e esses companheiros vão distribuir nas ruas. Isso é o quê, meus amigos? É a prática da caridade. Né? É o que escutamos os espíritos responderem a Kardec. E, para não ficar apenas com o Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, temos a certeza de que a religião não é importante praticar a caridade. Disse Paulo de Tarso, Paulo apóstolo: todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertence. Mas eu falei para vocês, lá atrás, antes de falar no Bezerra, que recentemente estamos recebendo essas orientações de como enfrentarmos as dificuldades como essa da pandemia. Então, voltemos a Divaldo Franco. Ele vem sendo um manancial de lições elucidativas e consoladoras nesse momento que atravessamos. Né? Está nos mostrando, como o Bezerra nos mostrou lá em 2009, as razões espirituais da pandemia e qual a fórmula para ajudarmos a humanidade terrestre a superá-la. Divaldo, numa dessas lives, nos esclareceu que os valores mais resistentes são os valores do ser, né? Do indivíduo. E ainda foi, mais uma vez, veículo da mensagem amorosa que, mais uma vez, Bezerra de Menezes nos trouxe no encerramento da 22ª Conferência Estadual Espírita da Federação Espírita do Paraná, agora, 15 de março desse ano. Né? Qual foi a frase cerne de Bezerra? Não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Naquela oportunidade, o chamado médico dos pobres deu ainda a receita ideal. Mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos.
falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Então, meus irmãos, é a esta receita que os companheiros que nós citamos acima, né, envolvidos na preparação, na distribuição de alimentos para esses companheiros em situação de rua, são essa receita que eles estão aplicando em suas atividades, como disse a vocês, muitas vezes diárias, diferentes casas, né, diferentes grupos, junto aos padecentes da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho a chance de receber as informações. E aí, os companheiros dessa casa lá do Meia, a casa de Frei Fabiano, nos dão o retorno de como os companheiros de rua recebem a oportunidade da alimentação. Olha só, 2 casos rápidos. Uma senhora que eles observaram, né, com todo o dia, que ela, antes de fazer a caminha dela lá na rua, na calçada da rua, ela antes de fazer a caminha dela, né, diante do comércio fechado, ela, mais de uma vez, agradeceu e recusou a quentinha oferecida, justificando que naquele dia já havia se alimentado. Então, dizia, olha, faz o seguinte, deixa essa quentinha que você ia dar para mim, para alguém que você vai encontrar mais adiante. Olha só, moradora de rua, que todo dia vai dormir na frente do comércio que está fechado lá. Tá certo? Um outro caso extremamente emocionante também. Um rapaz que até já havia se tornado conhecido do grupo, né, porque diariamente naquela região estavam distribuindo as quentinhas. Quando eles chegaram para entregar a quentinha, olha, mais cedo, uma outra turma também veio fazer o bem como vocês e já nos entregou a alimentação para hoje. Então, é o seguinte, muito obrigado. Olha só, daquele outro lado, era uma avenida extensa ali no Meia, daquele outro lado, aqueles companheiros chegaram há pouco tempo, hoje, eles ainda não tiveram a oportunidade de receber a quentinha desse grupo anterior. Então, por favor, pega essa minha quentinha e entrega para o companheiro lá. Não é de emocionar, meus amigos. Um outro senhor recebeu a quentinha, mais o Guaraná Natural, e antes de abri-los, né, cheio de fome, virou-se para a porta da loja fechada, né, se recolheu e fez uma prece de agradecimento. Meus amigos, são esses relatos que fazem que a gente sinta a presença de Jesus entre nós, a presença das lições divinas entre nós. E se nós trouxermos o exemplo aqui para a casa de Sebastião, a equipe do Departamento de Assistência e Promoção Social conseguiu, aí eu tenho que dizer, certamente com a ajuda dos mentores da casa, distribuir cestas básicas já nessa época do confinamento para as gestantes já atendidas nos cursos ministrados, cerca de 3 turmas, cerca de 30 gestantes, né, que foram chamadas para vir aqui com alguém para ajudar a carregar a cesta, né, evidentemente obedecendo todas as recomendações quanto à distância entre um e outro, o uso de máscara, né, o uso de álcool gel nas mãos, né, mas com a certeza que essas pessoas continuam precisando comer e estavam sem ter possibilidade, né, pelas razões já apresentadas. E sem contar que ainda ajudou, nesse contexto dessas 30 cestas básicas, uma outra colaboradora desse grupo, ela montou por conta própria um grupo ecumênico, né, espíritas e não espíritas, né, e conseguiu também, com a ajuda desse grupo, comprar mantimentos e montar cestas, e algumas dessas cestas que ela montou, ela conseguiu direcionar aqui também para casa, e dessa forma conseguimos atender, então, a essas 30 gestantes que já passaram aqui pela nossa casa. Então, meus amigos, agradecendo a atenção de vocês, complementando, concluindo, fica claro, portanto, que seja para evitar a hora vazia e os males que a hora vazia acarreta, como tentamos apresentar para vocês, seja para superar as consequências de uma enfermidade que se dissemina rapidamente pelo planeta, essa do coronavírus, meus irmãos, em ambos os casos, a solução envolve oração e trabalho no bem. Ou seja, passa pela prática da pedagogia do amor, a disciplina que o nosso mestre amado, mestre Nazareno, veio exemplificar para nós há mais de 2000 anos.
Pratiquemos. Muita paz.